bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu gostaria de tratar de um assunto que é interessante. Muita gente comenta sobre certas particularidades do Rio Grande do Sul, o ligando à esquerda, como se o Rio Grande do Sul fosse o grande exportador das esquerdas do Brasil. Que isso já é bastante contestável, mas esse argumento vem por conta de figuras históricas como Getúlio Vargas, Brizola, que Brizola dá pra se dizer de esquerda, agora Getúlio Vargas é bastante complicado, só numa ótica liberal que você consegue dizer que ele é de esquerda, ou seja, se você coloca uma polaridade, né, de se você defende Estado, você é de esquerda, se você defende mercado, você é de direita. Essa é uma mentalidade bem tosquinha, que eu não tô afim de refutar ela aqui agora, tá? Ela é tão ridícula que eu me nego a debater sobre isso. Mas o que eu acho interessante é a gente observar o porquê o Sul apresenta essas características. E existem alguns conceitos que a gente comenta aqui no canal com certa frequência que vão vir à tona nesse vídeo aqui. Eu acho que ele vai servir muito de base para compreender a nova língua que a gente tem aqui no canal, né? O nosso dialeto aqui. A gente sempre comenta duas coisas com muita recorrência. Primeiramente, a questão cíclica entre eras saquaremas e eras luzias. Isso é, eras saquaremas, eras de construção nacional, eras mais ligadas ao nacionalismo, e eras luzias, mais ligados a tendências liberais e momentos de demolição, de degeneração do Brasil. Então a gente sempre tem um marco, que é nossa era contemporânea aqui, que é muito presente, que é a era de 30 a 80, um momento em que o Brasil construiu suas bases sólidas, que a gente considera uma era saquarema. E qual é a questão? A Revolução de 30 ela tem alguns elementos fundamentais para a gente entender, inclusive a identidade do Sul, como o Brasil como um todo, né? Mas a questão aqui é que ela tem três pilares fundamentais. Um, que eu sempre trago e dou mais ênfase pela própria temática do canal, que seria a influência da Igreja Católica no pensamento político da década de 30, e como ela conseguiu influenciar a Era Vargas. Devido à recorrência desse tema aqui no canal, eu não irei tratar de novo desse tema nesse vídeo aqui. Então eu quero tratar aqui dos outros dois pilares, que um deles é o castilismo, que foi um fator fundamental para a Revolução de 30. Muitos colocam o Vargas com razão como um herdeiro do castilismo. E a outra ala aqui dos dois pilares que eu quero abordar nesse vídeo é o tenentismo. Sem tenentismo mais castilismo, não haveria Revolução de 30. E essas correntes falam muito sobre a República Brasileira, sobre a fundação, os valores do positivismo brasileiro. E explicam bastante da Revolução de 30, quase que um evento inevitável devido a esse caldo histórico. Aqui vem a questão. Eu não vou expor necessariamente minhas opiniões mais ácidas sobre esse tema. Eu quero tratar aqui para vocês por que essas ideologias se formaram e fica a julgo de você julgar tanto o tenentismo como o castilismo, tá bom? Eu não vou ficar fazendo pausas para dar minha opinião sobre eles aqui. Eu vou simplesmente tratar como um fato histórico já dado. Eu não quero saber a sua opinião, eu não quero dar a minha opinião aqui, sem ser gay. Então, assim, o que eu quero deixar claro? Já deixo claro que eu não concordo com nenhuma dessas duas correntes, como eu disse. Aqui nesse canal a gente dá ênfase na doutrina católica, na realeza de Cristo. Então, assim, só deixando isso claro, para não vir possíveis acusações aí. Eu tenho problemas assim, claros com a doutrina do castilismo e do tenentismo, mas não irei pontuar aqui por questões de tempo. Mas, adentrando na história, a gente precisa voltar quase que à independência do Brasil, porque o foco desse vídeo aqui é fazer um recorte visando o Rio Grande do Sul, e como ele foi determinante para configurar o Brasil, tanto do século XIX quanto do século XX, para a gente entender o porquê que ele remete a essas lendas de que o Brasil é de esquerda, que a esquerda do Brasil vem do Rio Grande do Sul e tudo mais. Pois bem, a gente começa com a independência do Brasil. Logo, com a independência, a gente já tem o conflito na Cisplatina, que tem o seu desfecho em 1828, que chegamos ao consenso com a Argentina, de armistício, a gente funda um estado fantoche, né, um estado tampão ali, que é o Uruguai, e cessa a guerra entre os dois. Só que a gente entra na década de 30 do século XIX, e nós temos a Revolução Farroupilha, a separação do Rio Grande do Brasil. E ela é combatida, a gente consegue reintegrá-la, e é interessante que ali a gente vê dois elementos fundamentais. Primeiramente,
a gente vê uma ligação muito forte do rio-grandense com a terra, com aquela cultura, a civilização do couro, como diria Augusto Maier, né? E eles se reintegram ao Brasil, a República fracassa e volta para o Império de forma muito honrada. Até os monumentos, né, relembram isso, que basicamente é uma luta de leões, né? Ninguém ali assim, perdeu a guerra de forma humilhada nem nada do gênero. Então foi um acordo aristocrático ali. Só que qual é a grande questão? Logo após a reinserção ao Brasil, a gente percebe que com o estouro da Guerra do Prata, a gente interfere na Guerra Grande. A gente faz uma intervenção no Uruguai e depois a gente parte para a Argentina. Os donatários de terra, criadores de gado, eles saem muito, vamos dizer assim, eles saem muito satisfeitos com a intervenção brasileira. Não só ganham experiência em combate, né, ali na região, como também se tinham as Califórnias, né, que eram incursões de brasileiros, principalmente gaúchos, que adentravam o território do Uruguai e roubavam gado e tudo mais. Então, essa conexão com a terra também, meio que o que assentou a relação do Rio Grande com o Brasil foi muito a convergência de interesses. Era tanto bom para os rio-grandenses quanto para o Brasil se manterem integrados. Só que o que acontece? Logo após a Guerra Grande, ou melhor, sempre fica aquela tensão no ar, as interferências no Uruguai e tudo mais, até que, né, a gente tem a Guerra do Paraguai, em 1864, e novamente o Rio Grande é palco de tensões. Então agressões já eram planejadas ao Rio Grande. Então ali a gente tem o surgimento da cavalaria mais poderosa do país. Então o Rio Grande ele vai elencar duas características muito importantes, que eu acho que são parte fundamental da sua identidade e que vai impactar profundamente o século XX, que é uma aristocracia da terra, ao mesmo tempo que uma aristocracia de guerra. Então eles lutam para defender o seu solo. Isso tendo as cabeças mais bem qualificadas para o combate no exército brasileiro. Isso torna o Rio Grande basicamente a força incontestavelmente mais forte do Brasil. Onde está assim, a parte mais poderosa militarmente do Brasil? Rio Grande do Sul viveu todos os combates do Brasil independente. Eles começaram a ter um orgulho, saíram, né? Foram de 8 a 80, saíram do separatismo farroupilha e aderiram a um extremo nacionalismo, porque eles são os defensores da pátria. São eles que estão na fronteira mais tensa do país e eles que, assim, são a ponta da lança nos conflitos que o Brasil atravessou historicamente. Então, isso já cria uma identidade muito particular do Sul e que vai se refinando ao longo do século XIX. Uma aristocracia de terra e militar que, se ora separatista, com auspícios de progressismo político, ele depois se torna, elenca ainda mais a sua vocação aristocrática e se torna nacionalista por se ver à frente dos frontes de batalha de defesa pelo país. Pois bem, isso é interessante porque conforme o Império se desgasta, uma das questões que todo mundo elenca e realmente é muito importante é a crise militar com o exército. Isso é, que após a Guerra do Paraguai, o exército está todo infiltrado com o positivismo, uma ideologia, para dizer no mínimo, incongruente com os valores imperiais de então, e essa tensão resulta em um republicanismo antiliberal. E aqui é um fator bastante importante para a gente observar a fundação do republicanismo civil e militar no Rio Grande, e a gente tem que conectar isso também com a proclamação da República e com o florianismo do Marechal Floriano Peixoto. Qual que são as determinantes aqui? Tanto o Floriano como o PRP, que é o Partido Republicano Rio-Grandense, eles saem desse republicanismo antiliberal ligado ao positivismo. Isso é, o exército, como aqueles que são dotados de técnica, que têm uma visão social, porque estão sendo sucateados dentro daquele regime administrativo do Império, e eles são a facção central que dão o golpe que proclama a República. Dentro disso, a gente tinha o republicanismo liberal, muito personificado pelos paulistas e, em parte, pelos mineiros. Então, que eles queriam adotar um modelo de democracia liberal,
muito próximo ao que é os Estados Unidos, o federalismo e afins, enquanto o republicanismo antiliberal, ele tem a característica centralista, que ainda era preservada no Império, mas ao mesmo tempo ele tinha a característica, os valores de progresso político do positivismo. Então, essa configuração foi uma tensão desde o início da República. Então você vai ter os liberais versus os jacobinistas do Floriano Peixoto. Porque o que acontece? O Floriano Peixoto, ele é uma figura também bastante ímpar nessa história, porque a gente pode dizer que ele é o grande pai fundador do tenentismo. Porque com os conflitos que eclodem no país, ele vai ser o pacificador, ele vai ser a mão de ferro. Que assim, novamente, não vou entrar nos méritos aqui, tá? Imagino que vocês já saibam minha opinião sobre Canudos. Mas ele é a mão de ferro que consegue pacificar o país através de um exército. Um exército que, a começar, a própria República sofre com a revolta da Armada, percebe que o exército não estava preparado para uma ameaça como aquela, e quem vai, vamos assim, aumentar o escopo do exército, vai valorizá-lo, modernizá-lo e afim, vai ser o Floriano Peixoto. E ele vai ter vamos assim, um grande apelo aos recrutinhas, aos militares de patente baixas, os que vão ser integrados ao exército. Vai ter toda uma visão social por parte do Floriano Peixoto, e o exército, inclusive, vai ganhar como que eu posso dizer assim, uma imagem social muito boa. É como se fosse uma instituição que servisse de escada para você ter uma ascensão social. Muitos pobres, miseráveis, adentraram o exército na promessa de que ali eles encontrariam uma forma de ascender socialmente, economicamente e afins. Então o Floriano, a gente pode dizer que foi o nosso primeiro populista, por assim dizer, e que mesclou e tinha a instituição exército como que eu posso dizer assim, a grande ferramenta, o grande canal para essa ascensão social e diálogo direto com estas castas populares. Isso tudo é bem interessante porque, ao mesmo tempo que o florianismo está se consolidando, no Rio Grande a gente tem uma revolução que se cruza com a revolta da Armada, que é a Revolução Federalista, onde liberais e monarquistas se juntam ao lado federalista, enquanto republicanos e centralistas se juntam ao lado dos castilistas, né? Aos partidários do Júlio de Castilhos. Isso permitiu que duas alas se conversassem, se alinhassem muito bem. Tanto os florianistas quanto o Partido Republicano Rio-Grandense. Qual que é a grande questão? Enquanto o jacobinismo, florianista no caso, né? Ele era nacionalista, ele tinha esse diálogo direto com as classes mais baixas, o que diferia o PRR dele é que o Partido Republicano Rio-Grandense, ele não tinha exatamente o mesmo apelo às massas. Ele fazia um apelo a esse espírito de defesa do Rio Grande. Então, qual que é a grande questão? Ele falava diretamente com os grandes donatários de terra no Rio Grande, ele valorizava o espírito de cavalaria intrínseco ao longo do século XIX que se formou, né, a identidade gaúcha. Tanto é que a Revolução Federalista foi muito sangrenta. Mas, além de tudo isso, ele intensificou aquela visão de que o Rio Grande é, vamos dizer assim, um dos, se não fundadores, consolidadores da identidade nacional. Se eles não podem se arrogar a uma posição de fundadores do Brasil, sem dúvida nenhuma o Rio Grande pode se arrogar quanto uma posição de destaque no que diz respeito à fundação da República Brasileira. Isso é incontestável. Então, o republicanismo deveria ser marcado por essa profunda influência do pensamento pensamento republicano, mas ao mesmo tempo bastante aristocrático, desse republicanismo rio-grandense de tendência antiliberal. Então era a defesa de um Estado centralizado, um Estado forte, que primasse pela pátria. Pois bem, o que desembocou cada um deles? O castilismo, ele manteve os seus herdeiros no Rio Grande, ao ponto de que o próprio Getúlio Vargas vai ser um deles, enquanto o jacobinismo,
ele vai descambar na coluna Prestes, ou melhor dizendo, né, no tenentismo. A coluna ainda seria um desfecho do desfecho. O tenentismo, ele não tem qualquer conexão com o comunismo, tá bom? Ele tinha, sim, um espírito progressista. Então ele queria profundas reformas sociais e políticas no país. E é interessante que a definição desse progressismo, do tenentismo, era uma ação direta, não uma democracia direta, mas você tinha que influir diretamente. Você é um excluído do sistema, mas você é um tenente, você tem armas. Então, pela bala, nós influiremos diretamente na política nacional. Então, existia um fator de progressismo, mesmo que radical, afinal, eles descendiam do jacobinismo, no tenentismo. Enquanto no republicanismo rio-grandense, você tinha um fator de extremo apelo à ordem. E olha que irônico, não é mesmo? Nessas duas tendências, o castilismo e o tenentismo. Do lado do tenentismo, progresso. Do lado do castilismo, ordem. Ou seja, eles primaram. Qual que é o grande marte ali da Revolução, da Revolução Federalista? Aniquilar esses revolucionários que ameaçam até mesmo a integridade do Brasil, numa possível nova ameaça separatista. Olha só, o republicanismo rio-grandense zelou pela integridade territorial do país. Então, se eles apelavam para alguma coisa, era o apelo à ordem. E lembrando que eles não eram revolucionários, tal como você pode imaginar em um comunista. Grande parte dos castilistas eram donatários de latifúndios, de terras mesmo. O próprio Getúlio Vargas, a família dele tinha grandes extensões de terras, né? Então não pense aqui naquele arquétipo do Che Guevara e afins. Não é isso que se trata o republicanismo rio-grandense, tá bom? O interessante é que essas duas correntes estão plasmadas na bandeira nacional, né? Ou seja, ordem e progresso, castilismo e tenentismo, convergendo juntamente. E é engraçado que a bandeira foi desenhada antes, né? Por positivistas já, que inclusive positivismo tendo influenciado os dois grupos, né? Isso é muito evidente. Mas chega a ser quase que, assim, é bastante engraçado olhando de uma perspectiva histórica, como a Revolução de 30 vai fazer valer esses dois grupos que, você vendo a forma de atuação deles, parece ser bastante opostas, né? O tenentismo, obviamente, entraria numa rota de atrito com os indivíduos que integravam o castilismo, né? De um lado, o tenentismo lutando por uma reforma agrária, por maiores direitos sociais, e de outro lado, o castilismo prezando pela ordem, tendo como seus integrantes donos de terras, né, latifúndios e afins. Então, eles eram para ser bastante antagônicos, e na Revolução de 30 vão ser amarrados pela bandeira nacional. Olha só que engraçado, né? Os dois slogans de cada um vai se amarrar numa revolução, e a bandeira do país é o slogan dessa revolução, né? É como se o Brasil definitivamente tivesse nascido em 30, que é quando seus valores de fundação realmente se fazem presentes. Mas qual que é a questão? Durante os movimentos tenentistas, o próprio Getúlio Vargas, ele desaprovou. Os tenentistas fizeram grandes baguncinhas nos anos de 22 e 24. Em 24, por exemplo, o Vargas era a favor do governo de Arthur Bernardes. Ele defendeu as ações enérgicas do Arthur Bernardes contra os tenentistas em São Paulo. E quando a gente tem a Aliança Liberal, nas eleições de 1930, você tem alianças bastante heterogêneas no Sul. E é engraçado porque, de tal forma, a República Velha se mostrou um atraso histórico, ou seja, ela era extremamente injusta e bastante dissolvente. Foi graças a esse regime tão podre que foi possível que duas correntes opostas se unissem numa união que parecia bastante improvável e permitiram a nascença da Era Vargas e o início desse novo ciclo Saquarema. Então, assim, por que o Rio Grande, esse centro de esquerdistas e afins? Eu diria que o Rio Grande do Sul, ele é o grande centro que refina os valores que
não só ideológicos, né, positivistas de fundação da República, mas o processo sociológico propriamente, da qual se foi se conformando aqueles novos ideais e nesse processo de modernização que o país passava na virada do século XIX para o XX. Isso, a gente precisou de 30 anos ali, nas primeiras décadas do século XX, para maturar essas mudanças e conseguir depor um regime que não apresentou saídas para conseguir conciliar as tensões sociais que existiam no Brasil de então. Isso é, se teve um triunfo inicial dos republicanos liberais e daqueles resquícios do centralismo imperial, monárquico e afins, essa tradição centralista do império, ela se conformou no republicanismo antiliberal e conseguiu derrotar essa tendência liberal que até então reinava no país e conseguiu de tal forma ser desagregadora, ameaçando a integridade do país, nos mostrando um atraso histórico, tanto econômico, quanto social, quanto político e afins, que conseguiu amarrar o tenentismo e o castilismo. E se quiser colocar na conta, se você já assistiu os outros vídeos, você vai ver que a igreja preferiu se mostrar muito afável a essas duas correntes do que se manter fiel à República Velha, que já parecia que iria caducar a qualquer momento. Então, essas duas forças explicam o processo das tradições políticas no Sul. Ou seja, ali foi mais ou menos o berçário das elites políticas do país e os pensamentos de vanguarda que influenciaram decisivamente para os projetos de desenvolvimento nacional, de identidade e afins. Eu acho que uma questão que vale ser ressaltada aqui é a influência de São Paulo nesse processo, porque São Paulo foi, vamos dizer assim, a terra do liberalismo, né, das elites já mortas, já putrefadas da República Velha, mas ao mesmo tempo, na década de 30, foi berço de um forte movimento de renovação nacional, personificados, por exemplo, com Plínio Salgado, personificados, por exemplo, com Cassiano Ricardo, Menotti Del Pitta, que foram fundamentais para se mesclar, para se misturar com o castilismo representado na figura de Getúlio e moldaram uma identidade nacional apartada tanto da República Velha como também do puro sangue de tenentismo, castilismo, coisa do gênero. Eu diria que a Revolução de 30 ela é formada por essa aliança tenentismo mais castilismo. Mas a Era Vargas não se reduz apenas a esses setores. Como eu disse, a grande influência do catolicismo na Era Vargas, a grande influência do regionalismo paulista se transmutando em um nacionalismo, e a gente não pode também deixar de citar o vanguardismo também no regionalismo nordestino, em especial pernambucano. Então a gente pode dizer que o tenentismo e o castilismo catapultaram a Revolução de 30, e ela foi um grande catalisador, depois absorvendo todos os regionalismos e unindo-os num pensamento unificado nacionalista, que foi possível livrar esse grande momento de desenvolvimento do país, de 30 a 80, das características muito regionalistas que até então reinavam no Brasil ao longo de toda a nossa história. Só a partir de 30 que a gente consegue ver um afastamento desse extremismo regionalista da política brasileira, de querer privilegiar um estado ou outro e afins, para a gente ter uma identidade social mesmo, uma identidade cultural, política, mais mista e mais louvada na identidade nacional em si. Talvez o marco dessa questão de superar os regionalismos e fortalecer a identidade nacional tenha sido a própria queima das bandeiras dos estados, que naquele momento tinha um apelo simbólico bastante diferente do que a gente teria hoje, que parece muito ofensivo, né? Mas é necessário ter essa vista do contexto de que o poder sempre foi contestado até ali justamente pelos desejos oligárquicos regionais. E esses desejos oligárquicos regionais eram o que atravancavam as mudanças sociais e políticas. E a Revolução de 30, e especialmente o Estado Novo, foi capaz de definitivamente castrar o poder desses coronelismos. Então, e aí sim foi possível elaborar saídas sociais, se negando a se prostrar totalmente ao liberalismo, ou ao comunismo, ou posteriormente ao fascismo, mas criando uma alternativa verdadeiramente brasileira.
Então perceba, não se trata muito do seu julgo particular sobre o castilhismo, sobre o tenentismo, mas é perceber que ele foi uma parte do processo que se desenhou numa grande mistura de todas essas correntes. Não houve uma prevalência de um sistema único. E é por isso que eu discordo tanto quando eu falo assim, o Brasil é positivista. Defina. Existiram alas, o positivismo foi muito importante, foi crucial na nossa história, para o bem ou para o mal. Mas ele não foi puro sangue, ele nunca conseguiu uma hegemonia. Então, aí, como eu disse, deixo a vocês agora o critério de avaliação sobre o processo histórico do Brasil no século XX. Espero que isso tenha, de alguma forma, explicado o porquê da prevalência de figuras políticas rio-grandenses em cenário nacional. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de deixar um gostei aí, deixar um comentário aqui no vídeo. E, se possível, cogitem aí a possibilidade ou de fazer uma colaboração na chave Pix aqui na descrição do vídeo, ou então se torne membro do canal, que já está me ajudando demais também, tá bom? Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Até um próximo vídeo ou live.